Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula. Creio que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Hoje nós vamos aprender sobre o reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores. Eu tenho me empenhado bastante para estar trazendo novos conteúdos que venham engrandecer a sua fé, que venham acrescentar a sua vida. Sem delongas, Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E mediante esse texto que nós lemos, eu quero perguntar: o que é reino dos céus? Você já parou para se perguntar? Alguns evangelhos vão dizer reino dos céus, outros vão dizer reino de Deus. Há alguma diferença entre os dois? Não há nenhuma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Mas especificamente o livro de Mateus, ele vai falar reino dos céus, porque Mateus ele era um judeu e ele escreve para os judeus, e os judeus eles não falavam o nome de Deus. Então logo ele não se tratava como Deus, né? Ele não falava o reino de Deus, e sim falava o reino dos céus. Só que os dois são o mesmo reino, certo? Então vamos lá, o que é reino do céu? O reino do céu é o poder que Deus atua em todas as coisas, certo? Então Deus tem o poder sobre todas as coisas. Isso é o reino do céu, é o poder de Deus sobre todas as coisas, certo? O reino do céu, ele existe ou não existe? Sim, o reino do céu, ele existe, certo? Porque Deus, ele em nenhum momento ele deixou o poder dele. Em todos os momentos, Deus ele continua sendo poderoso. Se ele continua sendo poderoso, o reino é real, certo? E aonde fica esse reino? Esse reino ele não está preso a uma nação, a um povo, a uma cultura. Este reino ele é eterno. Ele é algo que perdura durante todas as gerações dos seres humanos. Perdurou na época de Noé, como perdura na época que estamos vivendo hoje, e como perdurará até a época em que Jesus voltar. E depois que Jesus voltar, ainda assim haverá o reino dele na eternidade, certo? Então o reino dele é eterno, não tem começo, meio e fim. Ele simplesmente é, correto? Então, vamos lá. Para entendermos um pouco sobre o reino de Deus, a gente tem que começar lá do começo. Depois de Malaquias, tem um período chamado período intertestamentário, que é o período de 400 anos de silêncio, e vem uma pessoa, por nome de João Batista, clamando no deserto. Foi o texto que nós lemos. Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos e endireitai as veredas. Ou seja, então João Batista nada mais é do que um anunciador de que está chegando o reino de Deus. Se está chegando o reino de Deus, aonde é ou quem é que representa o reino de Deus? E logo nós entendemos que Jesus representava o reino de Deus, né? Então ele estava dizendo que aquele que iria representar, como não somente representar, mas iniciar o reino, estava chegando. Então ele clamava com grande voz, falando para que as pessoas se arrependessem e se batizassem, certo? Mas da onde é que João Batista tirou esse batismo? Podemos dizer aqui que João Batista ele é de um grupo dos judeus. Existiam 3 grupos dos judeus: os essênios, os fariseus e os saduceus. Eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito extenso, mas cada grupo acreditava em algo específico. E os essênios eram aqueles que se achavam santos demais, né? Tanto é que eles se separaram totalmente do povo para que eles não se contaminassem. E eles faziam esse ato de batismo para purificar, né? Eles lavavam o corpo para purificar e entrar no templo. Então, esse ato foi um embasamento, provavelmente, né? Que João Batista teve para que se arrependêssemos dos nossos pecados, né? E até o ingresso
claro, do batismo que João fazia ali. Claro que também, embora seja embasado nessa cultura, poderíamos afirmar que também o próprio Deus ele inspirou, né, João Batista nessa forma de batismo. Nós acreditamos que Deus ele sempre nos dá uma nova forma ou sempre nos ajuda na forma que ele se agrada que nós o adoremos ou naquilo que nós fomos criados para exercer. Então Deus sempre nos dá as ferramentas. E esta foi uma das ferramentas que foi utilizada por João para chamar a atenção das pessoas, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, João Batista, ele é filho de Zacarias, um dos sacerdotes, como eu disse, do grupo dos essênios, certo? E ele e o Zacarias e Isabel, que é a mãe dele, não podiam ter filho, só que aí o anjo apareceu a Zacarias e falou que ele teria um filho e o nome do filho seria João Batista, certo? Ele foi instruído, né, em toda a lei, em toda os costumes judaicos, e essa instrução ele foi entendendo que Deus ele era algo maior do que os essênios, do que os fariseus, do que os saduceus acreditavam. Então, inspirado por Deus através dessas instruções, ele percebeu que ele precisava anunciar a voz daquele, né, que viria. Por isso que ele é a voz que clama no deserto, porque ele já estava preparando o caminho para que Jesus viesse. O que é preparar o caminho? Preparar o caminho é chamar a atenção das pessoas, alertar as pessoas que o reino de Deus está chegando. E o reino de Deus vai vir e vai ser iniciado por Cristo Jesus. Lembrando, um dos pontos principais é que João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Gabriel, mas como assim? João Batista a história dele está dita, né, escrita no Novo Testamento? Sim, mas nós consideramos o Novo Testamento de Jesus em diante. E João Batista é mencionado antes de Jesus, ou seja, então ele é da antiga aliança ainda, certo? De Jesus para frente, que seria da nova aliança. Como ele veio antes de Jesus, ele ainda é do Antigo Testamento. Agora, vamos pensar sobre Jesus e o reino, certo? Jesus ele foi o fundador do reino. Nós já comentamos um pouco do perfil de Jesus, um pouco do ministério de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o reino. Então, por que que ele é o iniciador do reino? Porque ele foi o primeiro a pregar o evangelho. O evangelho é a mensagem do reino. A mensagem do reino é arrependei, porque Cristo ele vai se sacrificar, né? Na época ia se sacrificar, né? Hoje ele se sacrificou, né? Para pagar os meus e os teus pecados, para dar direito de acesso entre eu e Deus, ou seja, uma intimidade com o próprio Criador, certo? Então, a mensagem do reino é esta, é que nós, através de Jesus, temos o livre acesso a Deus hoje, certo? Então, se nós temos livre acesso, tudo iniciou por causa do sacrifício de Jesus. E se iniciou por causa do sacrifício de Jesus, logo ele iniciou o reino de Deus. Ele deu o pontapé inicial, certo? Então, ele foi o enviado, o Messias ou o Cristo, como nós chamamos. Quero ressaltar aqui que nós chamamos Jesus Cristo, mas na realidade o certo seria dizer Jesus o Cristo, porque o nome de Jesus é Jesus, Cristo é um título. Por exemplo, como se eu falasse Gabriel advogado, certo? Então, Jesus, o Cristo, ficaria mais correto a pronúncia. O que seria o Cristo? Seria o enviado, certo? Então, Cristo é um título, como Messias também é o título usado em hebraico, certo? E Cristo é o título usado em grego. Então, vamos lá. Nós falamos que João, ele embasou o batismo dele sobre os essênios, né, que eles limpavam o corpo para se santificar perante Deus. João, ele batizava para que as pessoas se arrependessem dos pecados, ou seja, se purificasse através daquele ato, né,
e pudesse ter proximidade com Deus novamente, certo? Embora aquele ato fosse uma confissão, sim, já naquela época, de arrependimento, né? De que você estava mostrando que você estava pronto, estava preparado para esperar ou para ver ou para experimentar o reino de Deus. Então, o batismo de João, ele nada mais era do que uma representação da pureza, certo? Um batismo de iniciação de uma nova vida, certo? E o batismo de Jesus, ele é o batismo permanente, porque é o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. O Espírito Santo, quando nós passamos a aceitar a Jesus, ele habita em mim e habita em ti também. E nós nos batizamos na água para provarmos que nós morremos para nós mesmos e iniciamos uma vida com Cristo. Então, o batismo que João iniciou foi um batismo de início de algo, início de uma vida, né? E o de Jesus é a permanência nessa vida, que é o batismo com o Espírito Santo, certo? E agora nós vamos nos deter sobre nós e o reino. Quando eu digo nós, é eu e você nos dias de hoje e também os próprios discípulos, após a vida de Jesus, né? A morte e ressurreição de Jesus, certo? Então nós passamos primeiramente a ouvir, né, a obra, o sacrifício de Jesus. A partir do momento que nós ouvimos, nós passamos a aprender. Quando nós passamos a aprender, nós passamos a entender e depois passamos a ensinar. Então, Jesus não me chamou e não te chamou para somente aprender e guardar essa verdade nos nossos corações. Cristo me chamou e te chamou para que nós, através do ouvido e através da aprendizagem, passassem a propagar a mensagem que ele instituiu na minha e na sua vida. Então, é interessante que nós tenhamos isso em mente, porque Cristo chamou a gente para pregar o evangelho, certo? Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo mundo e anunciar o evangelho, ou pregar o evangelho. Isso significa que ele não nos deu o evangelho para mim somente e para você. Ele deu para todos nós. E para que esse evangelho se propague, eu e você precisa tomar a nossa posição mediante a isso e pregar o evangelho de Deus. E aí nós entramos no reino, certo? Nós entendemos qual foi o papel de João Batista, nós entendemos qual foi o papel de Jesus, nós entendemos qual foi o nosso papel e agora o que seria reino de Deus, certo? O reino de Deus é o governo sobre todas as coisas. Então, se é o poder e é o governo de Deus sobre todas as coisas, quer dizer que esse governo não existia antes. Deus ele veio passar a governar no Novo Testamento e no Antigo não? E na realidade, o reino de Deus ele é atemporal, certo? Como eu disse, ele não tem um início, ele não tem um meio, ele não tem um fim. Então, ele é atemporal. Só que essa expressão chamada reino de Deus, ela foi iniciada no Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe essa expressão. Então, é uma nova expressão sobre a obra, sobre o poder, sobre a divindade de Deus, certo? É interessante falarmos que o governo de Deus, ele não remete a nada humano. As pessoas, elas duvidaram de que Cristo, né, o Cristo, Jesus o Cristo, fosse realmente o Messias ou fosse realmente enviado, porque eles acreditavam que naquela época haveria de vir um ser que tiraria o povo da escravidão, né, que restauraria o reino de Israel. Logo, eles entenderam que era um homem de força, de poder e de glória que iria tirar eles do jugo dos romanos. Se iria tirar ele do jugo dos romanos, não faria sentido algum Jesus vir montado num jumento, certo? Jesus ser alguém simples, Jesus estar no meio dos pecadores, dos pobres, curando os doentes. Eles acreditavam que Jesus viria com grande poder e com glória, queria assentar-se no meio dos príncipes, queria tomar e
derrubar totalmente o poder de Roma sobre Jerusalém. Então, por isso que eles não acreditaram muito em que Jesus ele era realmente rei e de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, teria realmente dado início. Existia muito esta dificuldade naquele entendimento. Só para salientar que até hoje os judeus dizem que Jesus não voltou. Eles esperam um líder político forte o suficiente para restaurar totalmente Israel. Então, ainda hoje eles esperam o Messias, porque eles pensavam, como eu disse, que o Messias teria grande poder e glória humana, e na realidade ele é um reino eterno. Nós muitas das vezes nos prendemos naquilo que achamos e esquecemos da magnificência de Deus, certo? Às vezes nós pensamos que Deus quer fazer um plano pequeno, mas na realidade, que para nós esse plano pequeno é muito grande, mas para ele é um plano que é irrisório, certo? O plano dele é muito maior do que a gente imagina, certo? Então, o reino de Deus, como é que foi o início dele, assim, né? Iniciado por Jesus, assim. Porque, assim, antes nós sabíamos que Deus, ele tinha, assim, o domínio, o poder completo sobre todas as coisas. Só que foi iniciado em Jesus, porque foi Jesus que apareceu mostrando, exemplificando como era o reino eterno. Como assim exemplificando o reino eterno? Jesus ele veio para curar os pobres, né? Para curar os pobres, não. Para pregar aos pobres, para curar os doentes, para limpar os leprosos. O que quer dizer com isso? Existe uma inclusão. Ele estava remetendo a um reino perfeito, não a um reino que estava dividido, não a um reino que faz acepção de pessoa, e sim um reino perfeito, um reino ao qual é digno de ser vivido. Então, quando nós falamos da início, é nesse sentido, é trazer à existência, né, humana aquilo que já estava no céu. Veja bem, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, Senhor, faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, se é para fazer na terra como é no céu, supõe-se, ou melhor dizendo, afirma-se que já existe a vontade de Deus no céu. Então, se nós estamos falando que iniciou o reino aqui na terra, isso significa que iniciou aqui porque já existia na eternidade, certo? E por último, reino é diferente de religião. Religião é o religar o homem a Deus. Se é o religar o homem a Deus, cada um existe um modo. Existe o umbandismo, existe o espiritismo, existe o cristianismo e existe algumas outras vertentes. Dentro do cristianismo existe o catolicismo e também o evangelho, né? Qual é a diferença de todos eles? Quais estão mais certos, quais estão mais errados? Nós entendemos que alguns, mediante a Bíblia, praticam coisas que Deus abomina, certo? Então, estes estão propensos mais aos erros. Mas eu não posso dizer que uma pessoa que está inclusa no meio dessa religião, ela não vai ser salva, porque o reino, ele é diferente de religião, certo? O reino, ele é algo que está ligado a Deus, e a religião é algo que está ligado ao homem. Então, a religião nada mais é do que práticas que nós concordamos que nos aproximam de Deus. E aqui eu não estou falando para você largar a sua religião ou para você largar, abandonar aquilo que você acredita. O que eu estou dizendo é que você tem que tomar cuidado com o que você acredita, se tem embasamento bíblico. Lembrando, é embasamento bíblico, não embasamento extra-bíblico sobre um livro de auxílio à Bíblia. Não é sobre isso. Nós estamos embasando a nossa fé na Bíblia. Se a nossa fé está embasada na Bíblia, logo nós procuramos andar mediante o que está escrito. Se passamos a andar mediante o que está escrito, nós passamos a agradar a Deus. Nós passamos a praticar o reino de Deus. Ou seja, por isso que eu quero que vocês entendam que
que o reino de Deus, ele não está ligado a uma religião, e sim ao embasamento bíblico. Então, é interessantíssimo que nós nos desprendamos desse padrão religioso. A religião, ela nos ensina e nos ajuda muita coisa sobre Deus. Porém, ela não deve ser a nossa única esperança, porque a nossa única esperança é Jesus. Então, vamos lá. Recapitulando, nós aprendemos sobre João Batista e a sua trajetória, sobre o batismo, sobre o início, sobre o apontamento do reino de Deus. Nós aprendemos sobre Jesus e o reino, que ele deu início, no sentido de que ele morreu por mim e por você, para que nós tenhamos um livre acesso a Deus. Nós entendemos sobre o nosso papel mediante ao reino e nós aprendemos o que é literalmente o reino de Deus e qual a diferença entre reino e religião. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, comentar. Se vocês estão gostando de verdade, eu vou deixar um link aqui para vocês entrar num grupo do WhatsApp. E se vocês puderem, entra lá. Qualquer dúvida que aparecer entre esses vídeos, qualquer coisa que surgir, eu vou fazer o máximo para tirar essas dúvidas, certo? Então corre lá, clica no link e entra no grupo. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe.